Vamos lá. Melhor ambiente aqui do que ali. Pera aí. Começa zoado. Vou ter que ir muito fundo. Vamos lá, né? Deixa eu ver. Acho que eu vou focar só nos versículos do meio. Jó 31. Jó. Não. É Jó mesmo. Pior que eu tô sem. Verdade. Um pouco menos para escolher muito o que fazer. Ai, ai. Tá viajando, esse aplicativo aqui não tá mostrando não. Beleza. Eu morei no Gogó mesmo. Mas aí não sei se eu li todo o capítulo. Deixa eu ver aqui. É grandão, 31. Vamos lá. Jó 31. Jó 31. Aqui é só um versículo, mas eu não gosto de ler só um versículo porque fica muito pouco. Muita pouca informação, né?
Que Deus me passe numa balança justa. Fiz uma aliança com os meus olhos de não olhar para uma virgem. Do contrário, qual seria a minha porção do Deus lá de cima? E que herança receberia? A Todo-Poderoso deste as alturas. Por causa não é a perdição para o ímpio, é a desgraça para os que praticam a maldade. E a desgraça para os que praticam a maldade? É uma pergunta. Será que Deus não vê os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Se andei com falsidade, ou se o meu pé se apressou para o engano, e que Deus me passe numa balança justa e conhecerá a minha integridade. Aqui ele estava reclamando, ele não era reclamando, ele estava conversando com Deus, porque ele estava passando por aquilo, né? Nesse início de capítulo, né? Aqui são várias perguntas que ele fica fazendo para Deus, né? Lá no 30 ali, todos os que zombam de mim. Aqui no 18, versículo 18 do 29, todos esperam o meu conselho. Aqui no 27 do 30, eu clamo por socorro. Aqui no 16, tu foste cruel comigo. E no próximo vai ser aqui 31, nunca cobicei nem adulterei. Se os meus, tem aspas, né? Abre aspas, se os meus passos se desviarem do caminho, se o meu coração segue os meus olhos, e se alguma mancha se apegou às minhas mãos, então que os outros comam o que eu semeei, e que se arranca e seja arrancado os que se produz no meu campo. Se meu coração se deixou seduzir por uma mulher, se fiquei rondando a porta do meu próximo, então que a minha mulher moa os cereais para outro homem, e que os outros se deitem com ela. Pesado. Vamos lá. Pois eu teria cometido um crime hediondo, um delito a ser punido pelos juízes. Isso seria fogo que consome até a destruição e arrancaria toda a minha colheita pela raiz. Sempre fui justo e caridoso. Agora é o 13. Se não reconheci o direito do meu servo ou da minha serva, quando eles reclamavam contra mim, então falei eu, quando Deus se levantasse no tribunal. E se ele me interrogasse, que lhe responderia eu? Aquele que me formou no ventre da minha mãe, não os fez também a eles? Ou não é o mesmo Deus que formou no ventre materno? Eu tô arrependido de sono do nada. Não tava de boa. Se retive o que os pobres desejavam, ou deixem que os olhos das viúvas esperassem em vão. Ou se sozinho comi o meu bocado, sem reparti-lo com os órfãos, porque desde a minha mocidade eu os criei como se fosse pai deles. Durante toda a minha vida fui o guia das viúvas. Aqui ele está falando também sobre as ajudas que o dispositivo está muito quente, use uma configuração de proteção contra a sobrecarga. Pior que não posso fazer muita coisa não. É muito... Ah, tá. Eu sou de Paraopebas, do Pará. Desculpa, não tinha visto a mensagem. Eu sou de Paraopebas. Na verdade, essa foto da galera aí foi uma visita que a gente fez no abrigo, né? Eu coloquei a foto do papel de parede. Eu sou do Pará, de Paraopebas. Eu sou da periferia da cidade de Coaraci. E Coaraci é o que? É Ceará, é? Coaraci. Deixa eu ver aqui.
Pior que o celular tá quente, tem que tá dispositivo, tá muito quente. Pior que aqui tá muito quente. Foi meio burrice ter feito live agora 15 horas, que é um horário muito quente mesmo. E eu acho que é Ceará. Coaraci. Coaraci. Não. Rotas. Ah, é São Paulo? É Belém, né? É Belém. Ah, tá, tô em Paraupebas, então a gente tá muito longe um do outro, não. E Coaraci é um dos outros distritos que foram municipados paraense em Belém, e que está situado na distância da rodovia próxima de 20 km da capital do estado, fim da rodovia de Augusto Montenegro. Ah, tá. Tá, confundindo com o Ceará, sei por quê. Ah, tá em Belém. Eu tô no Pará também, pô, tô aqui em Paraupebas, tá bem pertinho. Acho que daqui pra lá não tá muito longe não, deixa eu ver aqui no Google Maps. Abrir Maps. Ele vai abrir, eu vou iniciar a rota. Procurando o melhor trajeto. Mentira, tá procurando o pior. Ah, tá a 6 dias e 5 horas de viagem. Ué, do nada, tá longe assim. Eu pensava que era mais perto, só porque era no Pará. Ele tá longeão, mano. Tá lá em... Ah, tá lá na capital, Belém mesmo, por isso. 6 dias de viagem, mas que viagem é essa? Ele calculou que foi de pé. Ah, tô mais embaixo. Olha lá. O pontinho azul sou eu, tu é o vermelho lá em cima. Deixa eu ver aqui as rotas. Eu vejo o pessoal falar muito de Coaraci. Quem já visitou, né? Amigos, eu mesmo não fui ainda não. Talvez um dia eu vá. Por enquanto eu não fui pra Coaraci. Deixa eu aproveitar e fazer outra live bem aqui nesse aplicativo. Não vou fazer não. Vou fazer minha besteira. Caramba, como a hora passa rápido, hein? Daqui a pouco vai melhorar a temperatura, eu acredito. Não vai esquentar tanto não. Até me perdi na leitura aqui. Ah, tá, eu tava bem aqui no final de 16, eu acho. Não, 17. Ou se sozinho comi o bocado sem repartir com os órfãos. Porque desde a minha mocidade... 18. Porque desde a minha mocidade eu os criei como se fosse pai deles. Durante toda a minha vida fui guia das viúvas. 19 agora. Do capítulo 31. Geralmente eu não leio o capítulo todo. Eu gosto de colocar no aplicativo aqui. Aí eu vou lendo e acompanhando junto, né? Mas eu não sei o que aconteceu com essa Bíblia doida aqui. Essa Bíblia do aplicativo, né? Não tá aparecendo o Jó. Que louco. Tem Judas, tem João, tem Tito. Estranho. Não tem Jó. Legal. Ainda bem que eu tenho a Bíblia aqui. Cadê? Se via alguém parecer por falta de roupa ou notava que necessitado não tinha o que se cobrir. Se ele não me agradeceu do fundo do coração quando se aquecia com a lã dos meus cordeiros. Se eu levantei a mão contra o órfão. Sabendo que eu tinha apoio dos juízes, então o que me amola plata cai do meu ombro, e que o meu abraço seja arrancado da articulação. Plata cai do meu ombro, porque o castigo de Deus seria para mim um assombroso, e eu não poderia enfrentar a sua majestade. Rapaz, eu fiquei na dúvida, esse negócio do plata bem aqui, pra mim. Não dá pra pesquisar no Google, beleza, mas eu vou pegar outra Bíblia que eu tenho bem ali e vou dar uma olhada nesse versículo. Ele me explicar melhor. Plata. O que é plata, mano? Confesso que eu não sei, não. É uma palavra médica, é? Plata. Plata. Orcs, não, peraí.
Anatomia geral, V escápula. Grego, omoplata. Omoplata é um osso grande por pai chato. Ah, tá, essa parte aqui do osso que segura o braço. Tem um osso aqui assim, né? Localizado na porção do próstero superior do tórax, junto com a clavícula. Caramba, isso aqui é nome difícil, hein? Omoplata. Tá bom, era só isso mesmo. Omoplata. Então, que a omoplata do meu ombro caia, tá? O ombro, né? Então, a omoplata é isso aqui. E que o meu braço seja arrancado da articulação. Que sinistro, hein? Aí agora, nunca neguei a Deus. Se no ouro pus a minha esperança, ou se disse ao ouro fino, você é minha garantia. Se me alegrei por ser grande a minha riqueza e por ter minha mão alcançado muito, se olhei para o sol quando resplandecia, ou para a lua que caminhava em seu esplendor, e o meu coração se deixou seduzir em segredo, e eu lhes atirei beijos com a mão. Também isto seria um deleito a ser punido pelos juízes, pois teria negado a Deus que está lá em cima. Agora vem, nunca me alegrei com o mal. Se me alegrei com a desgraça do que me odeia, e se enxutei quando o mal atingiu, eu que não deixei a minha boca pecar, rogando praga para que morresse. Se as pessoas que moram na minha tenda não disseram que nos dera encontrar alguém que não se saciou da carne provida por ele, pois o estrangeiro não pernoitava na rua. As minhas portas estavam sempre abertas para os visitantes. Se com Adão encobri as minhas transgressões, ocultando a minha iniquidade em meu íntimo, porque eu tinha medo da grande multidão, e o desespero das minhas famílias me apavorava, fazendo com que eu me calasse e não saísse da porta. E o último texto aqui desse capítulo 31 de Jó é: eis aqui a minha defesa. Depois de tudo que ele falou, que ele nunca fez isso, agora ele vem com a defesa. Quem dera, na verdade essa conversa ele está tendo com alguns amigos. Logo em seguida vai vir as falas de Elió. Primeira fala, o sopro, o entendimento, e aí depois vem quem mais aqui? Segunda fala de Elió. Ele tá falando com os amigos. Terceira fala de Elió. Ele tá rebatendo algumas coisas que o cara. Na verdade, o Jó foi o primeiro livro que eu li, né? Diálogo final. É uma conversa bem grande aqui, bem extensa. Mas o coisa foi o primeiro livro que eu li. Best Fine on Strong Remote Space. Eu sei lá o que tu tá falando. Cadê? Eis aqui minha defesa. 35, capítulo 31, versículo 35 de Jó. Quem dera que eu tivesse quem me ouvisse. Eis aqui a minha defesa assinada. Que o Todo-Poderoso me responda, que o meu adversário escreva a sua acusação. Por certo que eu levaria sobre o meu ombro. De onde tá vindo esse som? Tá amarrado, cara, coisa chata. E a poeira sobre mim, como se fosse uma coroa. Tá repreendido no nome de Jesus. Rapaz, eu tava com sono, dando sono, do nada. Eu lhe mostraria o número dos meus passos como príncipe e me aproximaria dele. Se a minha terra clamar contra mim, e se os meus sulcos juntamente chorarem, se comi os meus frutos sem pagar,
ou se causei a morte dos seus donos. 40, versículo 40 e último. Que ela produza espinhos em vez de trigo, e joe no lugar de cevada. Fim das palavras de Jó. Aí depois vem a outra conversação. Na verdade, essas anotações de versículos que eu tenho aqui é das ministrações que o pastor, no caso aqui foi o pastor Dalto, que é o meu pastor, ele estava falando sobre os 8 portões, que é a entrada do pecado. E aí ele cita Mateus, Pedro, Salmos, Jó, Romanos, Provérbios, João, Tiago, Romanos, Filipenses, 2 Coríntios e Provérbios. E lá embaixo também tem mais. Aqui também do lado tem 1 Tessalonicenses, Hebreus, Efésios, Eclesiastes, Mateus, Salmos, Provérbios de novo, 1 Coríntios e 1 Coríntios de novo aqui. Aí são vários versículos fechados, só que assim, para não ficar só no versículo fechado e passar possivelmente um entendimento errado, é claro, eu não vou espanar todo esse capítulo aqui, nem tenho essa intenção. A intenção só é ler mesmo. E deixa Deus te usar. É só ler e deixa Deus te usar. Sei lá, né? Daqui a pouco também eu tava só rolando o feed do Instagram. E aí, justamente um dos vídeos que eu vi era sobre você ficar muito disperso nesse negócio de feed de Instagram. Fica rodando. E aí você não sai do lugar, né? Apesar que hoje eu acordei animado. Hoje eu levantei cedo, fui correr. Levantei às 6h30, corri até às quase 9. Corri muito. As pernas estão doendo, isso é bom. Todo dia, cada corrida que eu faço agora, eu tô fazendo sempre algo a mais. Um pouquinho a mais para poder superar, né? Superar os limites. Eu quero chegar numa meta aí de 6 km por dia. Na verdade não é 6 km, é 12. Não, na verdade é mais de 12 km. Porque só a ida é 6, aí tem a volta, né? Então é mais de 12 km. 6 e pouco. Mas eu não vou fechar nos 13 não. Se qualquer coisa eu embarco nos 14 logo. Agora de 13 tá doido. Não, mas isso é besteira também. Tanto faz. 13 ou não. É só uma brincadeirazinha que a gente faz aqui da igreja, né? Sabe por quê? Vamos lá, Romanos 10:17. Abra comigo aí em Romanos 10:17. Quem tem sua Bíblia, vamos ler junto. A minha versão, pessoal, da minha Bíblia, eu sei que, assim, como eu falei, a intenção não é essa, mas o Espírito Santo vai movendo a gente. Então, se você tiver condições de abrir sua Bíblia, seja no aplicativo, pode ser no aplicativo. O aplicativo é até melhor, porque aí você pode colocar na versão que eu tô. A minha versão, eu vou até colocar isso no título na próxima, acho que dá até para editar bem aqui. Deixa eu ver se dá para editar. Dá para editar bem aqui, eu vou colocar aqui a versão. Ó, peraí, ponto. Coloca aí, a minha versão é a SB, não é isso não. Minha versão é a NAA, Nova Almeida Atualizada. Aí eu vou colocar aqui na frente assim, versão. Dá um espaço, colocar aqui. Pronto, aí ficou aí, ó, versão NAA. Atualizei. Vamos lá, Romanos capítulo 17. Quem abriu, abra agora, dá tempo de... Quando eu tô no computador é melhor para eu fazer essas coisas, mas eu tô aqui em casa, eu tô só com o celular, eu tô com esse Samsungzinho que de vez em quando ele dá uma loucura na tela. E esse Motorola aqui também, que é outra benção. Mas logo eu vou estar com o meu tablet, aí eu acredito que vai ser melhor a tela para poder fazer algumas coisas, eu acho, né? Não tenho certeza, mas acho que vai ser. O celular é muito limitado o tamanho da tela. O capítulo 10 aqui, nada a ver, ó, João.
Romanos 6, Romanos 7, Romanos 8, Romanos 10. Bem pequenininho 10. Não é nenhuma página, é só metade de uma página e um pouquinho aqui no final. Vamos lá. Aqui em Romanos 10, o título desse capítulo é a soberania de Deus. Aí depois ele já joga por... Na verdade, não, mentira. Minto. Ele é um pedaço contínuo sem título. Na minha versão, ele não tem título. Porque a soberania de Deus, ela vem do capítulo 9. Ele não tem título. Então vamos lá. Irmãos, o desejo do meu coração é a minha súplica a Deus em favor deles. É para que sejam salvos. Porque dou testemunho em favor deles que têm zelo por Deus. Tá. Vamos lá. Desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça quem vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça do povo, aquele que crê. Para a justiça de todo aquele que crê. O versículo 5. Ora, Moisés descreve assim a justiça que procede da lei. Aquele que observa os seus preceitos, por eles viverá. Né? Mas a justiça que procede da fé afirma o seguinte, abre aspas, não pergunte em seu coração, quem subirá ao céu? Fecha aspas, uma pergunta, né? Isto é para trazer Cristo lá do alto, ou, abre aspas, quem descreve ao abismo, quem descerá ao abismo, no caso o inferno, fecha aspas. Isto é para se levantar Cristo dentre os mortos. Porém, o que se diz, abre aspas, a palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração, fecha aspas. Isto é para a palavra da fé que pregamos. Se com a boca você confessa Jesus como Senhor, em seu coração crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Pois a Escritura diz, abre aspas, todo aquele que nele crê não será envergonhado, fecha aspas, porque não há distinção entre o judeu ou o grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para todos os que invocam, porque, abre aspas, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, fecha aspas. Glória a Deus. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele que nada ouvira? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Glória a Deus. Versículo 16. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz, abre aspas, Senhor, quem creu em nossa pregação, fecha aspas, né? E assim a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Cristo. Mas pergunto, será que eles não ouviram? É claro que sim. A voz deles espalhou por toda a terra, e as palavras deles alcançaram os confins do mundo. Pergunto mais, será que isso não chegou ao conhecimento de Israel? Moisés dizia, eu farei com que vocês fiquem com ciúmes de um povo que não é nação, por meio de gente insensata. Eu os provocarei a ira. Isaías é tão ousado que diz, fui achado pelos que me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém, diz, todo o dia estendi as minhas mãos a um povo desobediente e rebelde. Tá bom. Na verdade, é porque assim, geralmente quando a gente lê um versículo e só fecha num versículo, o entendimento fica bem raso. Então é bom a gente ler o capítulo todo. Ah, mas não entendi. Também não entendi não, meu amigo, eu tô junto aí. Mas cabe a gente se colocar em quem tá
tentar ler. E se a gente for... eu só vou ler quando eu entender. Não vai entender nunca, né? Vamos lá pro próximo versículo que eu anotei aqui. São vários versículos, né? E eu tô lendo o capítulo todinho, então vai ser bem extenso. Se eu fosse só ler o versículo, ela tchau, obrigado. É rapidão. Eu tenho um caderno aqui que eu anoto, né? Quando eu vou em pregação, quando eu vou em algum estudo. Esse caderno aqui tá cheio de versículos. Aí tem onde foi, o que foi, quem pregou. Ó, esse daqui mesmo foi a pastora Zana, que ela citou também uma pancada de versículo. Aqui já foi o Tarsis, que era o nosso pastor de jovem. Agora ele saiu da obra. Foi para outra, não saiu dos caminhos de Cristo, não. Foi para outra obra. Deixa eu ver se ela tá quente. Tá um pouquinho quente, mas não posso fazer muita coisa. Porque... se eu ligar o ventilador aqui em cima, vocês não vão ouvir nada. Tá pegando fogo, bicho. Deixa eu botar meu nome aqui no celular para ver se ele reduz a temperatura. Conforme eu toque nele, ele às vezes baixa, né? Negócio aqui no celular. Playlist, mídia, 20 texto. Tá. Texto, deixa eu ver se tem texto aqui. Será que dá pra colocar um texto na tela? Não, dá pra colocar um texto na tela aqui. Como é que diz isso aqui? Escolha após o movimento. Protetor de tela. Imagem. Social. Legenda. Adesivo. Título. Adesivo. Legenda. Escolha o movimento. Não acredito. Tá. Agora a gente vai ler em Provérbios. Aprendendo a mexer com esse aplicativo aqui agora. Provérbios. Provérbios 4. Concluído. Ih, ficou ruim, né? Agora sim. Ficou grandão. É isso aí. Provérbios 4. Pronto, aí. Ficou bom agora. Dá pra todo mundo saber onde é que eu tô lendo, né? Te juro que eu não sabia fazer esse negócio não. Aprendi agora. Deus é bom. Agora a gente vai ler em Provérbios 4. Deixa eu ver. A versão, né? Você coloca a versão? Fiquei na dúvida agora. Cadê o negócio? Não vai passar mais, não? Texto. É pra ser adesivo, né? Social. O social é rede social, legal. Tá bem aqui. Provérbios 4. Ficou show. Vamos lá, Provérbios 4. Provérbios também eu já li todinho já ele. Foi meu terceiro livro que eu li. Todo, né? Provérbios é muito bom. E o capítulo 4 é tranquilo. Conselho paternal. Isso aqui é bom. Nas costas. Filhos, escutem a instrução do pai. Estejam atentos para que obtenham um entendimento, porque eu lhes dou boa instrução. Não abandone o meu ensino. Quando eu era menino, eu acompanhava em companhia de meu pai, uma criança inexperiente, mas única aos olhos da minha mãe. Ele me ensinava e me dizia, abre aspas, que o seu coração retenha as minhas palavras, guarde os meus mandamentos e você viverá. Adquira sabedoria e entendimento. Não se esqueça que
que nem se afaste das minhas palavras. Não abandone a sabedoria e se... Rapaz, que menino chato, rapaz. Minha cara tá passando. Não abandone a sabedoria e ele guardará você. Ame-a e ele a protegerá. O princípio da sabedoria é: adquira sabedoria, sim. Contudo, o que você possui, adquira o entendimento, valorize a sabedoria, e ela o exaltará se você abraçar. Ela honrará, ela porá diante de graça em sua cabeça. Uma diamante de graça em sua cabeça. Ele entregará uma coroa de glória. Fecha aspas. Versículo 10. Meu filho, escute e aceite as minhas palavras, e os anos de vida se multiplicará. Eu ensinei a você o caminho da sabedoria, e eu fiz andar pelas veredas da retidão. Se você andar por elas, os meus passos não se embaraçarão. Se você correr, não tropeçará. Retenha a instrução e não a deixe. Guarde-a, porque ela é a sua vida. Não entre na vereda dos ímpios, nem siga pelo caminho dos maus. Evite esse caminho, não passe por ele. Desvie dele e passe longe. Os maus não dormem, se não fizerem o mal. O sono foge deles, se não fizerem alguém tropeçar. A mensagem nova aqui que o dispositivo está quente. Pois é, meu amigo, mas eu não posso fazer muita coisa. Eu não sei triscar aqui atrás para ver se dá uma reduzida na temperatura. Realmente está quente. Mas fazer o que, né? É o que tem para hoje. Quente, 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 quente. Tá quentinho, tá quentinho. Streamlabs. Porque os olhos do Senhor estão abertos aos justos e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. Aí como deu certinho. 1 Pedro 3,12. Exatamente a leitura que eu estava lendo sobre os maus, né? Essa mensagem foi programada lá no Streamlabs faz uns meses já. Porque comem com o pão da maldade e bebem vinho dos violentos. Porque comem o pão da maldade e bebem o vinho da violência. Das violências. Mas a vereda dos justos é como luz do alvorecer, que vai brilhando mais e mais até ser dia claro. O caminho dos ímpios é como escuridão, nem eles sabem em que tropeçam. Versículo 20. Meu filho, escute as minhas palavras, preste atenção nos meus ensinamentos, não deixe que eles se afastem dos seus olhos. Guarde os mais íntimos do seu coração, porque porque são vida para os que encontram e saúde para todo o seu corpo. De tudo que se deve guardar, guarde bem o coração, porque dele procede as fontes da vida. Afaste de você a falsidade da boca e mantenha longe de você a perversidade dos lábios. Que os seus olhos olhem direto e que suas vistas se fixem no que está diante de você. Façam plana a vereda de seus pés, para que todos os seus caminhos sejam retos. 27 último. Não se incline nem para a direita, nem para a esquerda. Afasta-se os seus pés do mal. Esse é o conselho paternal, né? Capítulo 4 de Provérbios. Vou marcar aqui logo, que eu já li, né? Agora para estar lendo em... Na verdade eu estou tentando terminar de ler a Bíblia esse ano. Eu estou lá em Gênesis ainda. Mas eu já li Jó, Salmos e Provérbios. Então quando eu chegar nesses, eu já vou pular. Eu acho que eu já li... Eu tenho quase certeza que eu já li Apocalipse. Só que foi... Na verdade esse foi o meu primeiro livro que eu li da Bíblia, foi Apocalipse. Eu tenho quase certeza que eu já li Apocalipse. Eu vou dar uma puxada na minha memória depois. Aí vai ser 4 livros que eu já vou ter lido da Bíblia, né? Então já dos livros totais que tem, que eu não sei de cabeça ainda, né? Já li 4.
Deixa eu ver o que eu vou fazer agora. Tem mais capítulo para ler também. Vamos lá, vamos em João agora, né? João 4, né? Primeira carta de João. Deixa eu ver se é essa aqui, ó. Soninho bom. Do nada, cara, tava de boa. Som desgraçado. Mais uma mensagem do Streamlabs. Mas se alguém te falta de sabedoria, peça a Deus e Ele dará, porque é generoso e dá com bondade a todos. Tiago 1:5. Desculpa o pirralhozinho gritando aí, pessoal, não tem como evitar não. Somente peixe. Tá. É isso. Tá. João 4 é Jesus e a mulher samaritana. É uma leitura bem extensa. Eita, pancada, ó. É uma página e praticamente uma página. É uma página toda. 2 páginas, porque o outro pedaço também tem aqui, completa bem aqui praticamente. Então é 2 páginas de leitura. É uma passagem que eu conheço bastante, né? Jesus e a mulher samaritana, a gente teve até um estudo agora. A gente estava em João. A gente falou bastante sobre essa passagem, bastante mesmo. Falou muito. Mas vamos ler, né? Talvez vocês não tenham ouvido. Deixa eu ver que hora é mesmo, hein? 4, 5 horas. Também tem um compromisso às 18. Hoje a gente tem célula. Agora que é 15. 15h36. 15, 16, 17, 20. Tem mais de 3 horas. 2 horas de leitura ainda aí. O celular não esquentar muito, né? É isso aí. Impressionante. Não tava com sono. Tô caindo de sono. Não, peraí. Pra não ficar lendo a Bíblia desse jeito, é muito feio. Eu vou fazer diferente. Bora lá. Ouvir uma pregação, porque esse som tá me enchendo o saco. Aí o que eu vou fazer? Eu vou botar uma pregação aqui. Aí a gente vai ouvir junto, né? Porque pra ficar lendo a Bíblia desse jeito com sono é muito feio. Talvez não, eu vou acordar mais um pouquinho, aí eu volto pra leitura. Melhor do que eu ficar tentando ler desse jeito e caindo no sono, é muito feio. Mas praticamente aí quase 1 hora de leitura, né? É muita coisa. Pra quem não tá acostumado a ler tanto como eu, tô tentando, né? Tô com um bocado de livro ali pra ler também, Bíblia e tudo mais. E tô tentando ler. Daqui meu canal. Mesmo canal, o mesmo nome do que tá aqui é o que tá aqui, Jovens Cristãos. Ver se tem algo aqui que a gente pode aproveitar aqui. Um podcast, sua vida. Entenda a sua personalidade, sabe que não é isso. Foco na promessa. O cara é empresário, né? O retorno do rei, tempo para aqui. Aprenda a ter foco em sua vida. Esse cara aqui é legal. Paulo, como vimos, ele diz: corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Ele toma aqui como uma analogia para a vida cristã, algo que culturalmente era muito forte, não apenas nos seus dias, os dias do Império Romano, mas que já havia começado, né, nos dias do Império Mundial anterior, que era o Império Grego.
né, a cultura dos esportes, da dedicação, né, e Paulo está escrevendo a uma igreja da Grécia, de Corinto, e a maioria das grandes cidades, eles tinham seus estádios, os seus lugares de competição, né? Nós sabemos que os Jogos Olímpicos remontam àquela época e eles criaram uma cultura que agora ela está sendo usada como um paralelo de verdades espirituais. Então Paulo está usando uma ilustração que ele sabe que os seus ouvintes no natural vão receber muito bem, vão ter clareza de entendimento, e pelo Espírito Santo ele está aplicando o paralelo disso à vida cristã. Honestamente, até recentemente, quando Deus começou a me chamar muito a atenção para esse texto, né, eu não sabia que os gregos tinham tamanha dedicação aos esportes como de fato faziam. Então, por exemplo, haviam 5 competições principais. Entre elas estavam as corridas. Normalmente os corredores tinham um processo sério de preparação de 10 meses antes de uma corrida. 10 meses de treino, de dedicação, né? A coisa era tão séria que eles faziam juramentos aos seus deuses, falsos deuses. Eles tinham juízes que os acompanhavam e julgavam no tempo de preparo antes da prova. E se não houvesse dedicação na preparação, muitos deles sequer poderiam correr. E Paulo vai usar tudo isso para apresentar uma alegoria, que é a corrida da fé. Nós vemos em Gálatas, no capítulo 5 e no verso 7, o apóstolo diz: vocês vinham correndo bem. Quem foi que os impediu de continuar a obedecer à verdade? Então, ele usa a expressão de estarem indo bem na fé, vocês estavam correndo bem. Mas agora, quando eles estão deixando de obedecer à verdade e arrefecendo, espiritualmente falando, ele dá a entender que o ritmo na corrida, né, diminuiu, que o pace caiu, falando na linguagem dos corredores. Então, nós também vemos o apóstolo escrevendo aos Filipenses e diz: assim, no dia de Cristo, poderei me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Ele fala de novo sobre correr, ele fala sobre o esforço e o empenho, a dedicação na corrida, mas ele mostra que isso poderia ser colocado a perder. Há várias outras ilustrações no Novo Testamento, né, como vamos apresentar Hebreus capítulo 12 daqui a pouco, que falam sobre essa corrida da fé. E eu quero chamar a sua atenção hoje para o paralelo que Paulo estabelece aqui. Honestamente, né, foi só nos últimos anos, quando comecei a entender um pouquinho mais as verdades, que eu tenho pregado, falado bastante sobre o cuidado do corpo, e com isso me dedicar um pouquinho mais aos exercícios, que esses textos começaram a aparecer na Bíblia, né? Antes parece que não me faziam muito sentido, mas o apóstolo, ele fala de pelo menos 3 coisas que eu quero destacar aqui. Em primeiro lugar, né, o primeiro tópico na minha construção será a importância do empenho. Em segundo lugar, ele fala da necessidade de disciplina. Em terceiro lugar, ele fala sobre o foco no prêmio, na recompensa que aguardava o corredor na linha de chegada. E a ilustração inicial começa dizendo: olha, no estádio todos correm. Quem chegou ali para competir, gente, já era a elite do esporte, né? Só de estar ali, alguns poderiam desejar uma grande recompensa, mas ele diz: de todos esses vão correr, só um, o que cruzar a linha de chegada primeiro, é que ganha o prêmio. E ele diz: corram de tal maneira que vocês ganhem o prêmio. A diferença é que aqueles corredores, competiam entre si. Nós estamos correndo junto a mesma corrida e não estamos competindo uns com os outros, né? Na verdade, nós estamos torcendo para todo mundo terminar a corrida e ganhar o prêmio. É por isso que Paulo, em algum momento, ele vai mudar a linguagem da competição. E ele vai falar a respeito da luta, né? Você percebe, por exemplo, quando chega os versos 26, 27, ele diz: assim corro também eu, não sem meta. Ele está falando da linha de chegada. Assim luto. Você já baixou o aplicativo da Temo? Se ainda não, está na hora de fazer o download. Se você clicar nesse vídeo e baixar o aplicativo... Em luto, não desferindo golpes no ar. Quando ele diz assim, luto, durante muito tempo achava que Paulo se referia à luta greco-romana, né? Ela é a base do chamado e muito conhecido aqui nos Estados Unidos, wrestling. Mas não é disso que ele está falando. Os gregos foram precursores do que hoje nós temos, né, considerado a luta do tablado, que é o boxe.
E ele está falando a respeito de desferir golpes, o que não acontece na greco-romana da forma como nós temos hoje. Aliás, eu fiquei impressionado estudando a literatura antiga, o como eles já improvisavam o que hoje nós chamaríamos de as luvas do boxe, né? Cobriam as mãos com tiras de couro e outros tecidos e a pancadaria comia solta. Não existe nada tão parecido com o que temos hoje com o boxe como essa luta que eles tinham. Não estava entre as 5 principais, mas era parte. E aí ele diz assim: não luto desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão. Em outras palavras, Paulo está dizendo: nós não estamos competindo uns com os outros. Nós estamos competindo com essa carnalidade que tenta nos impedir de terminar bem essa corrida. Então, corra para ganhar o prêmio. Não há competição com outros. A competição com a nossa carnalidade, né? Com tudo aquilo que pode nos atrapalhar de experimentar o prêmio. Então, eu gostaria que a gente pudesse, à luz desse entendimento, aplicar esses paralelos. Em primeiro lugar, eu quero começar aqui com a importância do empenho. Quando ele diz corram de tal maneira, ele está dizendo: dê o seu melhor, né? Coloque aquilo que você tiver e puder de melhor nessa corrida. E quando falamos da vida cristã, ela não deveria ser vivida de outra forma, né? Que não fosse algo que refletisse empenho, dedicação, a aplicação do melhor de nós. Quando falo do melhor de nós, não estou falando que a vida cristã será vivida meramente com esforço. Nós temos ensinado bastante que a graça, ela vai turbinar, vai capacitar você. Mas eu e você precisamos entender, né, que nas palavras de Dallas Willard, eu gosto muito desse escritor, ele diz: graça é o oposto de mérito, não de esforço. Porque muitas vezes as pessoas confundem isso, né? Significa o quê? Na vida cristã há lugar para o empenho e para o esforço, como eu quero te demonstrar. Agora, você não vai ter nenhum mérito por causa do seu esforço, mas isso não significa que o esforço, o empenho, a dedicação não sejam necessários. O próprio apóstolo Paulo, que fala corra de tal maneira que ganhe o prêmio, ele, né, nos apresenta várias declarações práticas sobre isso. Em Colossenses, no capítulo 1, no verso 29, ele diz: é para esse fim que eu me empenho, esforçando-me o mais possível, segundo o poder de Cristo que opera poderosamente em mim. Se Paulo não acreditasse que há lugar para um empenho, porque ele afirmaria que ele mesmo se empenha, e não era qualquer nível de empenho. Ele está dizendo: esforçando-me o mais possível. Ele está dizendo: eu dou o máximo, eu dou o melhor de mim. Agora, Paulo também acreditava que dar só o melhor de você não é suficiente. Ele fala de um turbo, segundo o poder de Cristo, que opera poderosamente em mim. O nosso esforço é uma linguagem e expressão de dedicação e ao mesmo tempo de confiança de que Deus dará tudo aquilo, além do que nós temos, que nós precisamos para realizar isso de forma correta e completa. Quando falamos da vida cristã, ele não anula o poder de Cristo operando poderosamente na sua vida, mas o poder de Cristo operando poderosamente na sua vida não anula a necessidade de empenho e de dedicação. Quem está entendendo, diga amém. Agora, eu escolhi esse texto de Colossenses 1:29 de propósito, porque quando o apóstolo usa a expressão aqui, né, para isso eu me esforço, eu me empenho, né, esforçando-me o mais possível, a palavra usada e traduzida aqui como esforço no grego é a palavra agonizomai. Ela significa, de acordo com os léxicos, entrar em uma competição, competir nos Jogos Olímpicos, competir com adversários, lutar, esforçar-se com zelo extremo, empenhar-se em obter algo. Fiquei impressionado também estudando os comentários bíblicos relacionados a esse assunto recentemente, com o quanto na literatura antiga essa analogia da dedicação aos esportes era usado para falar da dedicação em outras áreas da vida cristã, porque os atletas eram exemplo, né, para a sociedade de dedicação. Então você vai pegar, né, os filósofos gregos, você vai pegar o pessoal do estoicismo, gente como Sêneca, todo mundo, os pais da igreja usavam essas figuras e alegorias da dedicação do atleta para falar de algo mais. E estou falando desse texto porque a própria palavra traduzida atleta, em 1 Coríntios 9:25, nosso texto básico, Paulo diz: todo atleta em tudo se domina. A palavra grega traduzida atleta é a mesma palavra traduzida para o esforço, agonizomai. Aliás, a raiz da palavra agonizar que nós temos, né, na nossa língua, ou seja, é colocar tamanho, esforço e empenho onde você vai no limite. Interessante
que eles eram tamanho exemplo de dedicação que na hora de falar de esforço, eles conjugavam a mesma palavra usada para falar dos competidores, porque eram o maior exemplo de empenho, dedicação e esforço que eles tinham. Quando em 1 Timóteo, no capítulo 6, no verso 12, o apóstolo orienta seu discípulo dizendo: combata o bom combate da fé. Sabe qual a palavra traduzida combate aqui? Agonizomai. Entrar em uma competição, competir nos Jogos Olímpicos, competir com adversários, lutar, porque uma das competições era luta. Então a tradução combate, lute, não está errado. Mas se você traduzir isso como corra a corrida da fé, ela está igualmente, acurada essa tradução. Esforçar-se com zelo extremo, empenhar-se e obter algo. E diz: combate o bom combate da fé. Ele usa o paralelo da competição para falar do plano espiritual. Tome posse da vida eterna, para a qual você também foi chamado e da qual fez a boa confissão diante de muitas testemunhas. O reconhecimento da presença da fé nunca anulou a necessidade de empenho e de dedicação, para que a gente tenha a chamada boa performance da vida cristã. Interessante que a versão fácil de ler traduziu 1 Timóteo 6,12, combata o bom combate da fé assim: dê o melhor de você para ganhar a nobre corrida da fé. Nós precisamos entender a importância de empenho, de dedicação. Em Hebreus capítulo 12, verso 1, nós lemos: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. A palavra traduzida perseverança, hipomune no grego, ela significa estabilidade, constância, tolerância e persistência. Ou seja, a ideia de perseverar está presente, em persistir, mas ela é a última opção e sugestão de tradução. Várias vezes o Novo Testamento traduziu essa palavra, como 2 Tessalonicenses 1,4, 2 Tessalonicenses 3,5, 1 Timóteo 6,11, Tito 2,2, como constância. Em outras palavras, nós podemos dizer: corra com constância. Na linguagem dos corredores, mantenha o pace. Eles sabem que não adianta apenas colocar tudo de si na arrancada e não ter fôlego para terminar. Mas também não adianta economizar demais a ponto de você não estar na possibilidade de ganhar a corrida. Então você tem que administrar o gás, você tem que administrar o fôlego, tem que administrar a dedicação, E quando a Bíblia fala de constância, ela não está dizendo que não precisa de empenho. É empenho do começo ao fim. Mantenha o padrão de dedicação do início ao fim. É assim que se corre a corrida da fé. A maioria das traduções mais recentes, em vez de usar a expressão corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, diz a corrida que nos está proposta. Nós precisamos reconhecer a importância de empenho. Deus deu o seu melhor quando ofereceu Jesus por nós. Ele tem todo o direito de esperar o melhor de mim e de você. A Bíblia diz: vivei de modo digno do Evangelho. Isso significa o quê? Que o Evangelho nos dignificou e nós precisamos dignificar como resposta o Evangelho que nos dignificou. Não é o meu esforço que me torna digno, mas essa graça que me alcançou e me dignificou sem nenhum mérito, ela merece ser honrada, retribuída com a melhor dedicação possível. Então, a importância de empenho vem em primeiro lugar. Em segundo lugar, eu quero destacar um pouco aqui a necessidade de disciplina, porque esse é outro paralelo apresentado quanto ao atleta e aplicado à vida cristã. Todo atleta em tudo se domina. A palavra traduzida aqui como em tudo se domina, ela significa controlar-se, ser continente, exibir autodomínio, conduzir-se temperadamente. Mas o léxico, entre eles, os léxicos, mas entre eles o de Strong, diz que, metaforicamente falando, trata-se da imagem derivada de atletas que, ao preparar-se para os jogos, abstêm-se de comida prejudicial à saúde, vinho e indulgência sexual. Eles eram tomados como exemplo de domínio, de autocontrole. E olha que naquela época não se tinha tanta porcaria para comer como nós temos hoje. Mas eles já conseguiam fazer distinções. Esse tipo de alimento pode roubar a sua performance em dose e quantidades erradas, em horários errados. E eles sabiam que tinham que administrar questões alimentares. Eles sabiam que tinham que se dedicar ao treino, por exemplo.
Não havia forma de melhorar a performance que não envolvesse muita disciplina nos treinos. Eles sabiam a importância de descanso, porque ao mesmo tempo que você precisa de muito treino, você não pode sobrecarregar o corpo. Então, eles eram exemplos, principalmente nos 10 meses de preparação para a corrida, de um nível de domínio e autocontrole impressionante. A NVI, a nova versão internacional, traduziu a expressão todo atleta em tudo se domina assim: todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso. A NVT, a nova versão transformadora, traduziu: o atleta precisa ser disciplinado em todos os aspectos. O cérebro humano, onde reside simplesmente todas as respostas, todos os seus Aspectos. Compre pelo link na descrição desse vídeo. A nova tradução da linguagem de hoje traduziu: todo atleta que está treinando aguenta exercícios duros. E traduções mais clássicas, por literalidade, como a de Almeida e a tradução brasileira, elas vão para a ideia de moderação. Todos os atletas em tudo se moderam. E há duas coisas no exemplo de disciplina que tem me chamado muita atenção nos últimos anos. Em primeiro lugar, diz respeito à abstinência. Nós precisamos entender o poder da abstinência na prática da vida cristã. E acredito, que várias formas de abstinência, começando pelo jejum alimentar, elas precisam ser mais praticadas e cultivadas no nosso meio. Ninguém fica bom em nada que faz sem treino e dedicação. Eu lembro de ter dito isso várias vezes para meu filho quando era garoto, que tentava uma manobra no skate, nem sempre dava certo. Eu dizia: você tem que tentar até enjoar, de tanto treinar isso, senão não consegue. Ninguém fica bom em nada que faz sem treino. E o nosso treinamento e abstinência é baixo. Nós precisamos entender que isso vai desenvolver elementos relacionados ao caráter. Gente, depois de mais de 30 anos de pastorado, eu posso dizer uma coisa: quem não é disciplinado na vida natural, dificilmente vai ser disciplinado na vida espiritual. Não tem conversa. A pessoa não tem padrões, não tem horário para nada, para dormir, para comer, não tem padrões alimentares, não vai ter padrões na vida espiritual. E nós precisamos entender desde a abstinência até padrões de disciplina. De vez em quando os amigos comentam comigo ultimamente, falam: cara, você mudou demais, esse seu negócio de alimentação virou uma religião. Eu falo: uma não, eu descobri que é parte da mesma. Essa foi a diferença. E agora eu estou vivendo de acordo com aquilo que eu entendo na palavra de Deus. Mas você precisa entender esses elementos. E eu queria destacar algumas dessas disciplinas, começando a alimentação. Porque esses atletas tinham uma dedicação forte à alimentação, mas não era apenas eliminar a alimentação ruim. Uma conta que eu nunca fiz é que atleta de alta performance, essa turma tem que comer muito, gente. Um dia desse eu estava conversando com um camarada, e não dava, não existia margem para questionamento que ele era uma pessoa muito dedicada. Da minha altura, no mínimo uns 10 quilos a mais do que eu, mas com 4,5% de gordura corporal. Você olha assim, é um médico, e ele me ouviu falar sobre o cuidado do corpo, falou: olha, eu vivo tudo que eu prego para os meus pacientes, eu tento ser o primeiro a dar exemplo. E eu falei: doutor, para manter esse corpinho, quanto é que o senhor come? Porque para você estar com 4,5% de gordura corporal e esse tanto de músculo, tem muita dedicação aí. Para ter dedicação, eu descobri que não é só não comer o que é ruim, tem que comer o que é bom. Ele olhou para mim, sorriu e falou: talvez você não vai acreditar, mas meu consumo diário é de 9.000 calorias por dia. Alguns de nós com 2.000 já estamos engordando. Para você ter uma ideia, eu levei um choque e eu me lembrei de uma matéria que eu li anos atrás, quando o Phelps, aquele nadador aqui dos Estados Unidos, nas Olimpíadas anteriores, era o colecionador de medalhas de natação. Eu vi uma matéria que apresentava a dieta diária dele, que variava de 8 a 13.000 calorias de consumo diário. Dependia, o tipo de treino e quantas horas de piscina ele tinha por dia. Mas eles colocaram uma foto do dia que era 13.000 calorias de tudo o que ele comeria, todas as refeições, eram 7 ou 8 no dia, numa mesa só. Eu ficava olhando aquilo e dizia: meu Deus, não cabe isso dentro de alguém, nem empurrando para as pernas, para os braços, não cabe, É por isso que tem que comer aos poucos. Mas do jeito que come, ele era uma usina de alta combustão. Então eles têm que saber separar alimentação ruim, tira, mas tem que ter muita dedicação à alimentação boa, porque senão você não consegue manter o alto nível de performance.
Minha pergunta a você hoje, falando só do plano espiritual, não de saúde: como é que está a sua alimentação? Porque alguns de nós estamos comendo muito lixo, gente. É muito tempo em rede social, é muito tempo em entretenimento, é muito tempo lendo o que não edifica, né? E às vezes uma baixa dedicação ao alimento bom, que é a palavra de Deus. Esse paralelo está lá. Jesus diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, né? O seu espírito precisa de alimento como o seu corpo precisa. E o alimento do seu espírito é a palavra. Em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 6, Paulo diz: você será nutrido, devidamente alimentado pelas palavras de fé que pregamos. Como ter fé para uma alta performance de vida cristã, comendo pouco o alimento da fé? Romanos 10:17 diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Alguém perguntou uma vez ao chamado Deão da cura divina, F.F. Bosworth, por que você acha que os crentes têm tanta dificuldade para receberem sua cura? E era um camarada assim que Deus usou de forma extraordinária em curas e milagres, né? E toda a reunião dele, praticamente, eram testemunhas impressionantes. Mas, ao mesmo tempo que a gente via muita gente receber, tinha aquela muita gente que não recebia. E quando perguntaram para isso, ele falou assim: o problema é que a maioria dos cristãos alimenta o seu corpo com 3 refeições quentes por dia e o seu espírito com um sanduíche frio por semana. Então hoje nós temos uma desnutrição. O que mais falta para os crentes é vitamina B, Bíblia. Né? E nós precisamos não apenas tirar a alimentação ruim, mas nos dedicar à alimentação boa. Você pode dizer amém? O segundo paralelo é a questão do controle de peso. Hebreus capítulo 12, verso 1, que eu li agora há pouco, diz: livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança. Gente, não importa, né, a competição, o peso sempre será um fator de influência. Então, se você for falar da luta, é lógico que quem tem mais peso, né, a maior parte dos nocautes vão acontecendo nas lutas com peso pesado. Agora, se você vai falar de corrida, e Paulo usa esse exemplo, gente, não tem como não levar isso em conta, né? Nos últimos anos, as pessoas começaram a falar: puxa, o senhor não varia mais tanto de peso. Eu falei: ainda vario. Eu tenho 2. Esse ano foram 3 jejuns prolongados, né? Não tem como, num período de um jejum prolongado de 40 dias, você não perder aí, né, em torno de perto de uns 12 quilos. Então, não tem como. E eu percebo a diferença no ritmo de treino, mesmo com condicionamento. Aquilo que eu faço sempre e que acho que está bem feito. Quando, de repente, de uma hora para outra, 1 mês e pouquinho, eu baixei mais 10 quilos, o nível de rendimento, né? Não me dedico à corrida, né? É algo que eu evito até por conselho médico. Eu tenho o joelho operado, 2 placas de titânio e 18 pinos nessa perna esquerda. Se eu olhar o raio-x, parece uma ponte estaiada. Então eu evito, né? Mas quem corre pode falar isso melhor, né? Meu filho, assim, eu canso de vê-lo correndo na esteira. O que dizer quando inventou de correr uma maratona, certa ocasião? Mas ele pode, e qualquer um de vocês que brinca um pouco mais nessa área, dizer o mesmo. Se você quiser ter rendimento, precisa baixar peso. E na vida cristã, a Bíblia diz que a gente tem que se livrar do peso para correr com perseverança a corrida que nos foi proposta. Então a pergunta é: o que é peso? Porque ele fala nos livrar do peso e do pecado. O pecado nós sabemos a desgraça que é. Mas o que é um peso que não é necessariamente pecado? É aquilo que não necessariamente quebrou sua comunhão com Deus, mas atrapalha seu rendimento. E muitos de nós temos questões emocionais que estão nos enroscando. Nós temos questões práticas do dia a dia, né? Peso é aquilo que suga a sua energia e performance na corrida. E eu e você precisamos parar e avaliar. Mesmo que não seja pecado, está atrapalhando meu ritmo, está atrapalhando minha corrida. E o atleta que em tudo se domina e se dedica, ele precisa lidar com a questão do peso. Quem está entendendo, diga amém. Em terceiro lugar, exercício. Em 1 Timóteo, no capítulo 4, verso 7, o apóstolo Paulo diz assim: exercita-te pessoalmente na piedade. A palavra traduzida exercício no grego, ginásia, raiz de ginásio, né? O lugar onde se faz ginástica. Era o que hoje no português a gente chama academia. Em espanhol ainda se chama ginásio, no inglês ainda tem a contração gym. Em Portugal eles usam a expressão ginásio. Recentemente eu estava pregando lá e perguntei no hotel: tem academia? A pessoa falou: o senhor quer estudar? Eu falei: não, quero me exercitar. Falei: o senhor está falando do ginásio.
Eu pensei, bom, aqui também é ginásio. Essa palavra, ela foi aplicada para falar de uma dedicação à piedade. Exercita-te, ginásia, na piedade. Né? O que era a ginásia? É aquele lugar de treino contínuo e de alta performance. Agora, a pergunta a ser feita é: alguém fica bom em alguma coisa sem treino? Não. Mesmo aquele atleta que tinha o fôlego para dar um pique, ele precisa melhorar o rendimento, correr a mesma coisa em menos tempo. E quanto mais treina, quanto mais se dedica, melhor fica. A pergunta é: e na piedade? Quem só compartilha a sua fé e fala de Jesus de vez em quando e não sempre, vai ficar bom naquilo que faz? Não como aquele que se exercita sempre. Quem tem compaixão só de vez em quando, vai ficar bom no seu rendimento da vida cristã? Não como aquele que tem compaixão sempre. Quem é generoso só de vez em quando, em apenas algumas épocas do ano, vai ter uma boa performance? Não como aquele que é generoso sempre. Então, assim, vida de oração, né? Leitura da palavra, todas as dinâmicas da vida espiritual, elas são parte de uma rotina de exercício, de disciplina, que se repete. Então, assim, você não precisa sentir vontade para ter o seu tempo devocional. Assim como nem todo atleta acorda dizendo: estou com a maior vontade do mundo de treinar. Mas ele sabe que tem que ser feito. E parte do empenho da dedicação é: vai com ou sem vontade. Porque o que interessa no final é o rendimento e o resultado. E sabe, nós precisamos entender a importância que isso também tem na vida cristã. Esses paralelos não foram estabelecidos aí, né, sem propósito. Deus queria que a gente entendesse a linguagem e pudesse reproduzir isso na prática. Mas todo atleta precisa de descanso. Porque sem descanso não tem rendimento, né? Então, você precisa saber, não importa se estamos falando do atleta amador, se estamos falando do profissional, se não tiver descanso, você pode entrar em overtraining, você pode entrar em sobrecarga, o rendimento começa a ser comprometido. Mas como funciona o descanso na vida do atleta espiritual que está correndo a corrida da fé? Significa que ele se dedica um tempo e depois ele para? Não, já orei muito essa semana, agora preciso de uns 2 dias sem oração. Já li muito a curso gratuito de ChatGPT e inteligência artificial, com 4 aulas, com cerca de 2 horas. Já li muito a Bíblia esse mês, agora preciso de uma semana sem Bíblia para desestressar minha cabeça. Já falei muito de Jesus, agora não posso ver um ímpio na frente, porque eu preciso dar uma pausa. Na vida cristã, há lugar para o descanso? Sim. Hebreus 4:3 fala: nós, porém, os que cremos, entramos no descanso. Alguém pode dizer: não, esse é o descanso final, depois cruzou a linha de chegada e vai parar. Então, deixa-me te dar um outro exemplo. Hebreus 12:1 diz: corramos com perseverança a corrida que nos foi proposta. Quando chega no verso 12, do mesmo Hebreus 12, ele vai dizer assim: por isso, levantem as mãos cansadas e fortaleçam os joelhos trôpegos, ou dependendo da versão, os joelhos vacilantes. Eu demorei para entender que essa declaração está ligada à corrida. Aliás, na verdade, eu estava vendo um vídeo sobre pessoas que estão determinadas a cruzar a linha de chegada. E eu já vou retomar isso em terceiro lugar, que é corra pelo prêmio. Fique de olho na linha de chegada. É impressionante o poder que a linha de chegada tem sobre um corredor que é sério na sua meta. Paulo diz: assim corro eu, não sem meta. Alguns não estão correndo para ganhar do outro no tempo. Estão correndo apenas para vencer a sua própria limitação e dizer: eu vou terminar a linha de chegada. E um dia desse estava vendo um vídeo de pessoas que estão chegando no final de uma maratona horas depois dos primeiros. Às vezes não estavam competindo com os primeiros, estavam competindo consigo mesmo. E a ideia é: nós vamos terminar. E, gente, era assustadora a forma como alguns chegavam. Essa visão do fortaleça as mãos cansadas, joelho trôpego, para mim, ficou fácil de entender quando eu vi o jeito que aquela turma chegava. Me permite imitar. A maioria desses chegava bem depois, no limite da sua dedicação, estava assim. Eles já não conseguiam manter as mãos erguidas, os joelhos estão balançando para dentro e para fora, e muitos deles caindo e levantando. E de repente, aquilo começou a fazer sentido. Fortaleça as mãos cansadas, os joelhos trôpegos. Mas não está falando de alguém que terminou a corrida. Na corrida da fé, eu e você descansamos e recuperamos fôlego enquanto corremos. A gente não para de correr.
Isaías capítulo 40, versos 29 a 31. Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens, leia-se, testosterona alta. A moçada, os jovens se cansam e fatigam, os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Se você tem pelo menos minha idade, deve ter lembrado do filme Carruagem de Fogo. Se você não sabe o que eu estou falando, aproveita o Google, porque você é desatualizado ou é novo. Mas esse versículo virou a temática, né? Um filme que ficou muito conhecido décadas atrás, de corredores, chamado Carruagens de Fogo. Correrão e não se cansarão. E eles começaram a botar fé, dizendo: nós vamos ter um gás sobrenatural. Nessa corrida, não existe um exame antidoping que te puna por ter recebido forças extras da parte do Senhor. É por isso que Paulo diz: eu me esforço, né? Eu me empenho, para isso que eu me empenho, me esforço o mais possível. Mas ele vai dizer: segundo o poder de Cristo que opera poderosamente em mim. Eu dou o meu melhor, mas não deixo de receber esse gás extra. Até no plano espiritual você percebe que essas coisas, elas vão se alinhando. A diferença é que na corrida da fé a gente não senta e para de correr para descansar. A gente conecta em Deus de tal forma, onde a gente diz: eu pus o melhor de mim, mas o melhor de mim não é suficiente. Eu preciso de forças extras, eu preciso que Ele me renove, eu preciso que Ele me fortaleça. Mas quando os jovens, quando a moçada da texto lá em cima estiver tropeçando e caindo, eu ainda vou estar correndo, porque eu não vou correr apenas com o meu esforço. À medida que eu dou o melhor de mim, eu vou sendo renovado na própria corrida. E eu quero te dar uma palavra hoje. Muitos de vocês entraram aqui hoje cansados. Você tem procurado dar o melhor de você, mas você tem dito: eu estou cansado. E eu quero te dizer: tem descanso sobrenatural à sua disposição hoje nesse lugar. Terceiro e último lugar. Antes de falar terceiro e último, eu só quero lembrar que o nível de rendimento de um atleta é diretamente proporcional à sua disciplina. E no plano espiritual seria diferente, com toda essa analogia aplicada? Evidentemente que não. Terceiro e último lugar, foco no prêmio, né? Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Foi a declaração de Paulo em 1 Coríntios 9, 24. Porque é importante, né? Eu e você entendemos a importância do empenho, que já falamos, a necessidade de disciplina, antes de falar do foco no prêmio. Porque a corrida pode terminar de duas formas. Paulo aborda as duas possibilidades. Primeira delas, fracasso. Em Gálatas 2:2 ele diz: para não correr ou ter corrido em vão. Tem gente que está abandonando a corrida, não está correndo, ou até vai terminar, mas no final das contas correu não da forma como deveria. Vai ser o famoso nadou e morreu na praia. Mas a corrida pode e deve terminar com sucesso. Em Filipenses 3:12 Paulo diz: não que eu já tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Outras traduções diz: prossigo para alcançar aquilo para o qual fui alcançado. É daí que saiu o mote que nós temos da comunidade Alcance: alcançados para alcançar. Mas quando Paulo usa a expressão prossigo, essa palavra traduzida prossigo no grego dioko, ela significa correr. Correr prontamente a fim de capturar uma pessoa ou coisa, correr atrás, correr com determinação. Figurativamente, fala de alguém que numa corrida dispara em direção ao ponto de chegada. Por causa disso, metaforicamente, passou a ser usada para falar de perseguir, procurar ansiosamente, esforçar-se com todo empenho para adquirir. Então Paulo diz: não meramente eu prossigo, ele diz: eu corro. De novo, a alegoria é a corrida da fé, mas eu corro atrás, eu corro para vencer, eu corro para cruzar a linha de chegada. Em outras versões, com a nova tradução na linguagem de hoje, a versão fácil de ler, em vez de prossigo, a tradução vem: continua a correr para conquistar o prêmio. É correr e não parar de correr, porque nós estamos de olho na recompensa. Se mantivermos o foco no prêmio, sem negligenciar o empenho, né, e a disciplina, nós vamos cruzar essa linha de chegada como vencedores. Não, eu vou falar de novo, porque eu tenho certeza que tem um amigo mais empolgado esperando a segunda vez. Se mantivermos o foco no prêmio, sem negligenciar o empenho e a disciplina, nós vamos cruzar a linha de chegada como
vencedores. O prêmio está do lado de lá da linha de chegada, gente. Você sabe o que significa essa palavra que foi traduzida como prêmio? Do original grego? Prêmio. A gente sempre imagina algo diferente. Na verdade, era o prêmio dado ao ganhador nos jogos, né? Também muitas vezes traduzido como recompensa. Poderia ser traduzida como medalha, como troféu. Era o prêmio do vencedor da competição. E eu e você precisamos entender que esse deve ser o meu e o seu objetivo. Porque o apóstolo diz assim, vou ler de novo Filipenses 3:12, quando ele diz eu prossigo, que é a palavra corro, mas eu vou ler do verso 12 agora até o 14, na NVT. Não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição, mas prossigo, lembrando que prossigo aqui é corro, a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo Jesus me conquistou. Não, irmãos, não alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisso, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante, prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Então primeiro ele está dizendo, eu não alcancei, não cheguei lá, mas eu estou de olho no prêmio. Eu me esqueço das coisas que ficam para trás. Eu foco naquilo que está diante de mim. Eu tenho um prêmio. E não há nada, seja os tropeços do fracasso, as limitações do presente, que vai roubar minha determinação de seguir sendo aperfeiçoado, transformado, rumo a essa maturidade plena e cruzar aquela linha. Eu descobri, avaliando minha própria vida, que eu sou obcecado com a linha de chegada, desde garoto. Existe uma frase que talvez seja o que mais motive toda a minha vida cristã, o ministério. É quando cruzar aquela linha de chegada, eu imagino o sorriso no rosto de Jesus, dizendo, servo bom e fiel, entra no gosto do teu Senhor. Naquele dia não importa o perrengue, o sacrifício, a luta que eu e você passamos, quando nós cruzarmos aquela linha de chegada, cada fibra do nosso ser vai gritar, valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena. Corra pelo prêmio. Não foque nos erros do passado, não se enrosque nas limitações do presente, foque no prêmio. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses, ele está dizendo, eu não cheguei lá. Mas uma das suas últimas epístolas é a segunda epístola escrita a Timóteo. E no capítulo 4, no verso 7, o apóstolo Paulo diz, combati o bom combate. Eu sou a Sofia, eu tenho só 5 anos. O bom combate. Lembra qual a palavra traduzida combate aqui? Agonizomai. A mesma palavra traduzida como atleta, que falava das competições. Combati o bom combate. Completei a carreira. A palavra carreira é curso. Era usada para falar da pista de corrida por onde o corredor corria. Por isso que muitas traduções, em vez de traduzir completei a carreira, diz completei a corrida. E ele diz guardei a fé. A versão fácil de ler traduziu isso assim, participei do torneio de honra, completei a corrida, mantive a fé. Porque se a palavra combati o bom combate, agonizou mais, está falando da competição, e participei do torneio de honra, completei a corrida, mantive a fé. Ele está dizendo, no final das contas, eu estava de olho no quê? Os chamados louros da vitória. O apóstolo diz que o atleta em tudo se domina. Lembra do nosso texto inicial? Só que ele menciona o seguinte no verso 25. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Porque essa coroa, os chamados louros da vitória, feita com folhas, né, ela se secava em poucos dias. Ele está dizendo, eles correm por uma coroa corruptível. Nós, porém, ela é incorruptível. Por aquela que dura. E dura para sempre, por toda eternidade. A minha, a sua recompensa, diferente da deles, é uma recompensa eterna. Mas ela recebe também outros rótulos, outros adjetivos na Escritura, além de coroa incorruptível. Em 2 Timóteo 4:8, depois de Paulo dizer, combati o bom combate, ou corri a corrida, ele na sequência diz assim, desde agora me está guardada a coroa da justiça que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Tiago, em vez de coroa da justiça, usou outro rótulo, coroa da vida. Tiago 1:12, bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a aprovação,
porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. O apóstolo Pedro usou outro rótulo, coroa da glória. 1 de Pedro 5,4: e quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a coroa da glória, que nunca perde o seu brilho. Mas pastor, peraí, a coroa é incorruptível, é da justiça, é da vida ou da glória? Tudo. É a coroa da vida eterna, é a coroa da glória eterna, da justiça eterna, e uma coroa que não se corrompe, uma recompensa que vale a pena. Ao longo de toda a Escritura, a visão é a mesma: corra pelo prêmio, corra para ganhar, corra para vencer. Não faz sentido você imaginar a necessidade de empenho, né? E nem a importância do empenho ou a necessidade da disciplina, se nós não estivermos de olho no prêmio. E eu quero terminar chamando essa atenção para promessas feitas pelo próprio Jesus no livro do Apocalipse, por 8 vezes. 7, uma em cada uma das cartas às 7 igrejas da Ásia, e depois uma 8ª vez no desfecho do livro do Apocalipse. Por 8 vezes Jesus faz uma promessa ao vencedor. E eu quero terminar lendo esses textos, porque eu creio no poder que a palavra tem, não apenas de produzir informação, mas despertar fé no nosso coração. Me permita encerrar lendo as 8 promessas ao vencedor, para que isso te estimule a nunca tirar os olhos do prêmio. Primeira menção, Apocalipse 2,7, carta à igreja em Éfeso: ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Quem é que terá o direito? O vencedor. Segunda menção, carta à igreja em Esmirna, Apocalipse 2,11: o vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Quem não sofrerá o dano da segunda morte? O vencedor. Terceira menção, carta à igreja em Pérgamo: ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Apocalipse 2,17. Quarta menção, carta à igreja em Tiatira, Apocalipse 2, de 26 a 28. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as governará e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro, assim como também eu recebi a autoridade de meu Pai, e lhe darei ainda a estrela da manhã. Quinta menção, carta à igreja em Sardes, Apocalipse 3,5: o vencedor será assim vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Sexta menção, carta à igreja em Filadélfia, Apocalipse 3,12: ao vencedor farei com que seja uma coluna do santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Sétima menção, carta à igreja em Laodiceia, Apocalipse 3,21: ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. E no desfecho do Apocalipse, capítulo 21, verso 7, eu poderia só citar o verso 7, onde diz: o vencedor herdará essas coisas, eu serei o Deus dele, ele será o meu filho. Mas faz muito mais sentido quando a gente lê isso no contexto. Então eu vou ler dos versos 3 a 8 de Apocalipse 21, ou pelo menos vou tentar, porque eu não me lembro de uma única vez sequer nas últimas décadas, seja nas minhas leituras pessoais ou em público, que eu consiga ler esse texto sem me emocionar. Ele aponta para o desfecho da revelação. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, será o Deus deles. Eles vão enxugar dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreva, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas, e eu serei o Deus dele, e ele será o meu filho. Mas também não faria sentido se a gente não lesse o verso seguinte, 8. Quanto porém aos covardes,
aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a todos aqueles que desistiram da corrida, que não levaram isso a sério. A parte que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Mas o vencedor, o vencedor, o vencedor, o vencedor, vencedor, o vencedor, o vencedor, o vencedor herdará todas essas coisas. Felipe. Glória a Deus. Ministração top, hein? Tem como não se emocionar com isso aqui. Só quem tá mesmo fora do... que não tem entendimento daqui. Confesso que já foi meu caso. Hoje eu entendo um pouquinho dessa emoção, disso aqui. É incrível. Incrível. Vou aqui no banheiro beber água. No banheiro beber água. Vou aqui no banheiro mijar e beber água e já volto. Rapidão. Me cansar das pernas. Estamos sobre corrida hoje.
Beleza. Vamos lá. Deixa eu... E aí? Vai dar 4h30 já, 4h30. Continua. Nada a ver, mordi minha língua. João 4, mulher. Jesus e a mulher samaritana. Vamos ver. Se lá está esquentando, meu amigo, eu sei que tá quente. Vou botar aqui a mão aqui atrás para ver se dá uma reduzida na temperatura. Vamos lá. Jesus e a mulher samaritana. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário passar pela região de Samaria. Assim, Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó. Tinha dado ao seu filho de José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta de meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar a água. Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido a uma cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como, sendo o Senhor um judeu, pede a mim, que sou mulher samaritana? E lá vamos nós. Ela disse isso porque os judeus não se davam com os samaritanos. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem é aquele que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu: o senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o senhor é maior que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte, jorrará para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, quero que me dê dessa água para que eu não tenha mais sede, nem preciso vir aqui buscá-la. Jesus lhe disse: vá, chame o seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu: não tenho marido. Então Jesus lhe disse: você tem razão em dizer que não tem marido, porque... Não atrapalha não, velho. Qual é? Deixa quieto. Porque já teve 5 e esse agora... Tá de brincadeira, né, velho? Tá, pera bem. É essa. Marcador. Acho que é isso. Vamos lá. Já teve 5 e esse agora não tem. Agora que tem não é o seu marido. O que disse é verdade. O que você disse é verdade. A mulher então lhe disse: agora sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoravam neste monte, mas você diz que em Jerusalém é o lugar que se deve adorar. Deus respondeu: mulher, acredite no que eu te digo. No que digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai.
Vocês adorarão o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura. Queria dobrar a folha assim, mas aqui não deu certo. O Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores adorem em espírito e em verdade. A mulher respondeu: eu sei que virá o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então Jesus disse: eu sou o Messias. Eu estou falando com você. Naquele momento, chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falar com a mulher. Mas nenhum deles perguntou: o que você está querendo? Ou por que o Senhor está falando com ela? Quanto a mulher, deixou seu cantar, foi à cidade e disse ao povo: venha comigo e veja um homem que me disse tudo que eu já fiz. Não seria ele, por acaso, Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde Jesus já estava. Enquanto isto, os discípulos pediram a Jesus, dizendo: mestre, coma. Mas ele disse: tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a dizer entre si: será que alguém lhe trouxe algo para comer? Jesus lhe respondeu. Jesus lhe declarou: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? Então, eu, porém, lhes digo: levantem os olhos e vejam o campo, pois estão maduros para a colheita. Quem colhe e recebe desde já a recompensa e ajunta o seu fruto para a vida eterna, para que se alegrem ao mesmo tempo. O que semeia é o que lhe colhe. Pois, no caso, é verdadeiro ditado: um é o que semeia, outro é o que colhe. Deixa eu ver aqui. Você acabou? Ainda não. Eu os enviarei a colher o que vocês não semearam. Outros trabalharam e vocês aproveitarão o trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade que creram em Jesus por causa do testemunho da mulher, que tinha dito: ele me disse tudo o que já fiz. Quanto, pois, os samaritanos foram até Jesus, pediram que permanecesse com eles, e Jesus ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da palavra de Jesus. E dizia a mulher: agora não é mais, e diziam a mulher: agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este verdadeiramente é o Salvador do mundo. Agora vamos para o versículo 43, em outra passagem: a cura do filho de um oficial do rei. Passado 2 dias, Jesus saiu dali e foi para Galiléia, porque o próprio Jesus testemunhou que o profeta não tem honra na sua própria terra. Assim, quando chegou a Galiléia, os galileus receberam porque viram todas as coisas que Jesus tinha feito em Jerusalém por ocasião da festa, a qual eles também tinham comparecido. Jesus foi outra vez a Canaã da Galiléia, onde tinha transformado água em vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ouviu dizer que Jesus tinha vindo à Judéia para a Galiléia, foi até ele e lhe pediu que fosse curar seu filho, que este estava morrendo. Então Jesus lhe disse: se vocês não virem sinais e prodígios, de modo nenhum crerão. O oficial pediu mais uma vez: Senhor, venha antes que meu filho morra. E Jesus respondeu: vá, e seu filho vai viver. O homem creu na palavra de Jesus
partiu. Quando já estava a caminho, seus servos vieram ao encontro dele, anunciando que o seu filho estava vivo. Então perguntou a que horas o seu filho havia sentido melhor. Informaram: ontem, à 1h da tarde, a febre deixou. Com isso, o pai reconheceu que aquela era precisamente a hora que Jesus tinha dito a ele: o seu filho vai viver. E ele e toda a sua casa creram. E esse foi o segundo sinal que Jesus fez depois de ir à Judéia para a Galiléia. Glória a Deus. Nosso horário está chegando no limite. Isso. Vamos ver. Vou encerrar a live aqui, pessoal, porque não tem como mais eu manter silêncio. Meu pai acordou e daqui a pouco ele vai começar a falar um monte. Ele fala muito, ele não consegue calar a boca. E é isso. Então eu vou encerrar a live mais para não ter essas interrupções, né? Mas eu agradeço a todos que passaram por aqui. E não foi uma live programada. Eu não sou muito de programar essas coisas. Eu só sinto vontade e vou lá e faço. Tô gostando dessa luz aqui, hein? Essa luz aqui é boa. Deixa eu ver. Só que aí eu vou ter que ficar lendo em pé, né? Mas é isso, né? Deus abençoe a vida de todos. Qualquer coisa acompanha nossas redes sociais lá no Insta ou no TikTok também. Posto bastante coisa lá dos cultos. Hoje tem célula na rua. E se você não faz parte de uma célula ou de uma igreja, procure mais a próxima, né? Se não gostar, vai para outra. Afinal de contas, as igrejas não são perfeitas, né? São feitas por pessoas. Mas você tem o livre direito de escolher aquela que você melhor se acha recebido, sei lá. Mas não procure muito não, porque pode ser que seja a última que você entre. E eu digo isso porque quem tá vivo já tá eleito para morrer, né? Então é melhor você só pegar mesmo ali, não olhe para as pessoas. Eu tô no ministério que eu tô e eu tiro por mim. Se eu fosse olhar os defeitos dos outros, eu nem tava mais nesse ministério. Tem uns 2 anos e pouco. Vim de outro de 10 anos, vim de outro de 15, mas eu era moleque, então eu fazia as coisas porque meu pai e minha mãe me obrigavam a ir pra igreja. Mas esse ministério que eu tô porque eu quero, porque eu gosto. E mesmo com a dificuldade, eu me mantenho indo, né? É isso, não tem muito o que falar. Deus abençoe a vida de todos e até a próxima. Valeu.